Assistindo a gente, começa com uma oração aí. A oração É você que... do O rato. cara preparou uma pregação aqui, né? Então, É a cola, irmão. Você é louco, sumir com isso aqui, eu saio da live. Então vamos orar, irmãos. Agradecer. E que o Senhor possa estar em cada lar, em cada casa aí. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor. E queremos agradecer, Senhor, também pela oportunidade de estarmos unidos, Pai. Mesmo distante, estamos em espírito com as pessoas. Obrigado por mais uma oportunidade de podermos entrar nos lares. Mas não queremos só isso, Pai. Também queremos ministrar o coração de cada um, ministrar o nosso coração, que nós possamos ser usados pelo Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Vai lá, Vini. O Vini vai tocar o barco. vamos do princípio, né? A gente está vivendo essa fase aí de quarentena, de muita dificuldade, tanto para quem está à frente de algum trabalho na igreja, como quem é receptor desse trabalho, né? E a primeira pergunta de todas assim é: a igreja estava pronta para tudo isso aí que estava acontecendo? O Cox está rindo porque porque a gente já fez essa pergunta aqui 13 vezes e as 13 ele A resposta respondeu... dele é seca. Não. Não. A igreja estava pronta? Não. Mas e aí? Não. Não. Por quê? Por que não estávamos prontos? Por que a gente não estava pronto? Bora começar? Bora. Bora. Essa Falar um primeira pouquinho? perguntinha. A resposta é simples. Não. Obviamente que não. Eu acho, em princípio, que ninguém se prepara para uma coisa como essa, dessa magnitude. Ninguém se prepara, ninguém vai se prepara, né? Não tem como. É imprevisível. E esse é o ponto que eu acho que todo mundo tinha que pensar pra gente se cobrar menos nesse sentido. Porque ninguém nunca vai estar pronto para tudo. A vida é imprevisível. Sim. E a vida, ela prega peça na gente constantemente. Então, isso que aconteceu agora é mais um ato imprevisível da vida. Então, como a gente está falando assim, o tema da live é como que você vai exercer a sua vocação, né, mesmo estando em casa, em quarentena. E aí você percebe muitas pessoas se cobrando muito, se cobrando demais, porque não está sabendo corresponder a isso e está achando que deveria estar pronto para isso. Só que aí acho que o ponto principal a vida é imprevisível. A gente não pode se cobrar, estar pronto o tempo todo para tudo, porque não dá. Então a gente se prepara para várias coisas, aí de repente surge um negócio desse. E aí você vai fazer o quê? Você fala, poxa, isso é prova da nossa pequenez mesmo, né? Sim. Isso prova o quanto nós somos pequenos em relação a tudo, ao todo, a tudo que Deus criou. O ser humano é pequeno. E isso, essa consciência não pode servir para poder denegrir a nossa ideia, a nossa visão sobre vocação. Porque mesmo sendo pequeno e sabendo que a vida é imprevisível, a gente precisa corresponder à nossa vocação, a gente precisa corresponder ao nosso chamado. E aí a gente endossa agora esse raciocínio, né, através dos nossos irmãos aqui. Vamos lá. Então, acho que a questão maior nesse ponto não é nem se você está pronto ou se você não está, mas é como você reage a cada situação que aparece. Né? Então, tipo, a gente está vivendo uma situação que acho que ninguém previu isso. Né? E se pensou que aconteceria, que não seria tão agressivo quanto a gente está vivendo. E de repente. Mas acho que como a gente reage diante dessa situação vai mostrar também o quanto a gente está pensando nessas coisas. Né? Então, por exemplo, eu não estou pronto para viver uma igreja online, mas a gente vai se mobilizar, a gente vai reagir. Porque se a gente não reagir, a gente acaba, a gente afunda. Né? Então, antes de você se cobrar em estar pronto, né, se preocupe em reagir. Acho que já é um bom sinal, né? Bom sinal. Um bom começo. Se você está pensando em como reagir, se você está pensando em uma resposta para o problema, beleza. Acho que já é um ponto. Pensando como igreja mesmo, né? Lógico, nós estamos falando sobre igreja na questão daquilo que a gente estava até conversando antes. De como nós investimos na coisa errada. O tempo todo. O tempo todo investindo na coisa errada. Investimos muito em estrutura,
em som, em tudo, mas acabamos muitas vezes esquecendo de investir no mais importante, que é a relação. Sim. A relação dos irmãos, a gente se preocupa em tudo acontecer, muitas vezes esquecemos de viver o nós mesmo, ali estar junto, investir, e acaba acontecendo o quê? Saiu da estrutura, acabou, cadê? Investimos tudo no lugar errado. Desmoronou, né? Desmoronou tudo. Porque toda a nossa consciência de espiritualidade nós desenvolvemos em cima de uma plataforma. Só que essa plataforma ela é inteiramente institucional. Então a nossa consciência de espiritualidade está em cima de um templo, de um dia, de um ritual. Em momentos específicos. Momentos específicos. Quando essa plataforma ruiu, que é o que aconteceu e está acontecendo, e não vai mudar isso tão cedo, a nossa consciência de espiritualidade que estava em cima dessa plataforma se desfez também. Então hoje, se você perguntar para algumas pessoas, fale, e aí, como que tá? Como que você vai corresponder ao seu chamado? A pessoa vai falar, eu não faço a menor ideia. Por quê? Porque a sua vocação estava em cima de uma plataforma que é frágil. Dentro de uma caixinha. Estava dentro de uma caixinha. E essa plataforma é muito frágil. E é tão frágil que, ainda que ela tenha durado um tempão, 500 anos nesse modelo, mas a prova de que ela é frágil é que ela agora ruiu. Então a gente consegue entender Jesus falando, a gente estava até comentando isso antes, né? Jesus falando assim, quando você for fundamentar alguma coisa, existe o sábio e o tolo. O sábio, ele vai fundamentar tudo em cima da rocha. Ele vai construir em cima da rocha. E o tolo vai construir em cima da areia. O tolo que constrói na areia, uma hora a construção dele vai arruína, vai cair. E quando cair vai ser muito grande a sua queda. Sim. Então o que a gente está vendo é que foi muito grande a queda. Porque a instituição que é dependente dessa rotina foi afetada. Agora, como é que você não pode ser afetado, mesmo a sua rotina sendo mudada, você não pode ser afetado na sua espiritualidade? É quando a sua espiritualidade não está vinculado a isso. E não está dependendo só... E agora? Como que eu vou orar sem igreja? Como que eu vou buscar a Deus? Eu vou ler a Bíblia onde? Porque tinha gente que deixava a sua vida devocional só dominical, era só na igreja. Então agora essas pessoas estão perdidas, a cabeça está formigando, porque a plataforma foi destruída. É um pensamento infantilizado, em que eu preciso ser alimentado por alguém. E aí, em vez da gente se colocar no papel de quem alimenta, a gente se coloca no papel de quem é sempre alimentado. Então, se fica um dia sem receber alimento de alguém, você vai enfraquecendo. E aí, imagina, uma semana, 2 semanas, 40 dias. 40 dias. Né? Como aquele cara que só se alimenta se alguém der o alimento, ele vai sobreviver estando em quarentena, sem aquele lugar onde ele sempre recebia o alimento. Na prática, eu perguntei isso para algumas pessoas, a gente estava até conversando, e nós sentimos exatamente isso. A minha pergunta foi assim para algumas pessoas: e aí, como que está a sua busca por Deus? Depois, sem os cultos físicos, né? Presenciais. Como que está lá os... morri. Então você vê a total dependência de alguém te trazer o alimento pronto. Então aí, como o Rodrigo falou, essa estrutura está se rompendo, a galera está se rompendo junto, porque ela não tem aquela iniciativa de procurar ela mesma o alimento. E a gente tem visto isso nas famílias. Algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas que a gente tem perguntado, eu tenho ouvido isso. Não consigo buscar. Aí vem a pergunta, como buscar? Sim, que aí é o que você falou, aonde nós fundamentamos as pessoas. Sim. Isso é um problema conceitual da própria igreja. A igreja, durante todo o tempo, ela fundamentou as pessoas em cima dessa rotina. Dessa estrutura. Né? Então a gente não estava numa condição relacional com as pessoas e com Deus. A gente estava numa condição relacional com a rotina. Então acabou a rotina, acabou a espiritualidade. Porque agora eu só sei espiritualidade a partir disso, eu tenho passos a seguir. Então eu chego domingo, eu dobro o joelho, agradeço a Deus, levanto, ouço o louvor, ouço a palavra, faço minha oferta, depois oro de novo e vou para casa. Acabou a rotina, e agora? Como que eu encontro Deus sem isso? Como que eu encontro Deus fora da rotina? Outra coisa que eu também andei percebendo é que a falta dessa rotina faz com que as pessoas ou
cometam mais pecados, né, ou falhas, ou erros, ou ele caia em algumas coisas, ou que eles começam a prestar atenção nos erros e nas falhas que sempre estiveram ali, mas sempre foram mascaradas por essa rotina. Isso. E aí você fica louco em casa. Ressaltado mais. Porque aí você fica louco, você fala assim, meu Deus, eu sou péssimo. Eu sou péssimo, porque antes eu tava ali no culto, tava top, mas você não tava top. Você tava vivendo uma rotina que te impedia de perceber esses detalhes. E agora tá mais aflorado. Agora tá ali. Porque a rotina gera um ativismo. Né? É o elefante na sala. Não dá tempo, não dá tempo de você perceber, porque é corrido. Principalmente você que é envolvido com algum trabalho na igreja. Cara, a igreja é a milhão. Não para, você tá envolvido e tal. De repente, acabou aquela rotina. O que sobra? O relacionamento seu com Deus. E aí dá para você olhar para si. Isso é introspecção. Isso que é o ponto assim. Se tiver um lado bom em tudo isso que está acontecendo, eu sei que é terrível e tal. A gente sente muito por isso, fica triste, mas se tem um lado bom de tudo isso que está acontecendo, é que finalmente a gente está podendo ter um encontro com a gente mesmo. Então imagina que o mundo estava entrando num ritmo tão frenético, e tão horrendo, tão horrível, que não tinha mais escape, não tinha mais jeito. Então o que aconteceu agora é que o mundo sofreu um impacto. Porque é só o impacto que faz a gente parar para observar o que está acontecendo. Puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão. É só esse impacto que era capaz de fazer a gente parar e olhar o que está acontecendo. Então, a crise das pessoas é que elas estão tendo um encontro com elas mesmas. Aí dá pra perceber como a gente é ruim mesmo, né? Sim, isso. Sim. Então, aí a gente fica deprimido. Só que quando a você tem família esse encontro, que você via 10 minutos quando chegava em casa, agora você não aguenta mais ver. Só que esse encontro não é para deixar você deprimido. Sim. Embora deprima, não é para deixar você deprimido. É justamente para você olhar e se reconhecer. E a partir do autoconhecimento, agora você conseguir, de fato, estabelecer uma relação com Deus. Então, na verdade, e presta atenção nesse negócio, a chance que você tem de estabelecer um relacionamento real com Deus é agora. Porque agora você entra no quarto, fecha a porta, como Jesus mandou. E fala com teu pai que está em secreto. E na rotina da igreja a gente não fazia isso. Não dá tempo de fazer isso. Porque entrar no quarto e fechar a porta não dá, porque senão a rotina me atropela. As atividades me atropelam. Agora dá tempo. Então, ao invés da gente ficar deprimido, a gente tinha que, na verdade, olhar o que está acontecendo com esses olhos. E a gente não pode parar só em nós. O reflexo de tudo isso é a gente buscar a Deus e refletir no irmão. Não é só represar isso só para nós, né? Isso tem que ter uma continuidade. A impressão que a gente fica é que antes parecia que o trabalho gerava intimidade. Isso. Mas essa pausa, essa interrupção mostrou que é o contrário. A intimidade gera vontade de fazer alguma coisa. Então, quanto mais intimidade você estiver tendo com Deus, mais coisa você vai observar nas pessoas. Eu não falo fazer coisas em questão da estrutura igreja. Eu falo fazer coisas em relação às pessoas. Né? Essa pausa nos mostrou a importância, por exemplo, do discipulado. Mostrou que uma pessoa só não consegue discipular uma igreja inteira. Né? A gente precisa das outras pessoas exercendo funções em relação a isso também. Né? Formando Jesus nas pessoas através da intimidade que a gente está buscando em secreto. Acho que foi essa a principal coisa. E olha como o foco está errado. Que é a plataforma que a gente estava falando. Né? Nós colocamos todo mundo em cima de uma plataforma institucional. A plataforma ruiu e as pessoas se perderam. Aí sabe o que nós fizemos? Nós fomos lá e pegamos toda aquela plataforma que ruiu e trouxemos para a internet. É online. Mesmo horário, mesma coisa. Mesmo ritual. Tudo continua do mesmo jeito. Por isso que é 21 e 21. Para mudar alguma coisa. Mas tudo continua do mesmo jeito. Então nós pegamos aquela plataforma que ruiu, que a gente já sabe que não é aquilo, porque é frágil, e a gente trouxe aquilo para a internet. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu queria muito que você refletisse sobre isso, principalmente você que assiste a gente, que você é líder de algum grupo, pastor de alguma igreja. Pensa numa coisa, olha como é frágil a nossa estrutura. E se a internet do mundo entrar em colapso? Amanhã não tem mais internet, todo mundo gastou demais, isso esgotou o 4G, as empresas de telecom não estão conseguindo mais dar conta do fluxo de internet, esgotou, caiu. Como é que você vai cuidar da igreja e das pessoas? Você percebe que outra vez a gente está tirando as pessoas daqui e colocando as pessoas em cima de outra plataforma que
assim como a institucional, essa plataforma online, ela também é frágil. E não é o modelo, não é o ideal. Tudo bem que a gente está fazendo uso, não estou dizendo, vamos sair todo mundo da internet, já era, acabou. Acabou as lives. Não é isso. Fecha aí, vamos acabou, fecha aí, cancela a tua conta e acabou. Não é isso. É assim, a gente pensar que nós não podemos fazer a mesma coisa, só que agora num lugar diferente. Sim, porque senão não vai dar certo. Que a gente pegou a igreja como estrutura e botou acima de todas as coisas. Sim. E aí a gente viu que a estrutura é falha. Agora a gente vai botar a internet e as lives acima de todas as coisas. E a gente vai ver também que é falha. Sim. Amanhã ou depois, se tiver um colapso, a gente fica perdido de novo. Então a gente não pode ficar perdido diante de um colapso estrutural, se as pessoas tiverem consciência do que é o Evangelho. Por isso que o Evangelho é a consciência. Porque se você tiver consciência, não importa se a instituição faliu ou se teve um colapso de internet, não importa o que aconteça. Então aí é que nasce o grande X da igreja, discipulado. Os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que conheceram Jesus na íntegra, que tiveram um encontro mesmo, eles vão saber lidar sob toda e qualquer situação, sim, independente do que aconteça. Porque eventos como esse já aconteceram antes na história da igreja. Aconteceu, e a gente já comentou sobre isso, em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre as pessoas, elas são cheias do Espírito Santo. E Jesus falou para elas o seguinte, eu quero que vocês preguem o Evangelho. Quando Jesus estava sendo ascendido aos céus, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Aí o pessoal entrou na igreja de Jerusalém e falou, cara, tá top a igreja, o louvor tá bom, a palavra tá boa, a estrutura tá boa. Eles ficaram lá e ficaram de boa. E aí começou uma perseguição. Deus usou a vida do Saulo como o primeiro grande apóstolo, o apóstolo missionário da igreja, mesmo sem saber. E houve uma perseguição e uma dispersão da igreja. A rotina daquelas pessoas foi afetada, porque elas não podiam mais voltar para as casas, elas não podiam mais seguir a rotina. Elas tiveram que sair do lugar onde elas estavam e ir para outro lugar. Então a rotina foi mudada. E tinha uma dificuldade ainda, os discípulos não tinham Instagram. Pois é, então esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles estavam sofrendo perseguição. Então gente morreu e gente está morrendo agora. Sim. Gente teve que largar sua rotina, a gente teve a nossa rotina afetada. Tudo isso teve que acontecer, mas no final de tudo, o que aconteceu? O Evangelho chegou para a gente. O Evangelho só alcançou os gentios por causa de algo que aparentemente tinha dado errado. Era uma tragédia, mas a tragédia terminou na expansão da igreja, na pregação do Evangelho. Eles saíram de Jerusalém e eles cumpriram o ID. Eles foram para os confins da terra, alcançou outros continentes, outras pessoas, através de uma perseguição. Então a gente precisa estar sensível para entender o que está acontecendo agora e o que Deus espera da gente. Será que a nossa igreja não acomodou? Falou assim, tá bom, tá aqui, bom, né? a nossa tá estrutura bom. tá top, a gente, nossa, show de bola, tá tudo bacana, tá redondinho. E a gente nunca ia sair de dentro da igreja, cara, a gente nunca ia olhar para fora, a gente não estava mais olhando pela janela. De repente, acabou. A estrutura top. A estratégia era que todas as pessoas fossem até a estrutura. Sim. E não a gente usar a estrutura para chegar para benefício em prol das pessoas. Sim. E aí o que aconteceu? Acabou a estrutura. E agora? E também a gente como ser humano, infelizmente, a gente não é proativo, né? Porque parece que a gente tem que sofrer uma pressãozinha ali para render um pouquinho. Então o seu chefe tem que cobrar você para você entregar. Para render um pouquinho a mais. Imagina se não tivesse chefe ali para cobrar você não entregava nada. Entendeu? Acho que 90% da população é assim, tipo, das pessoas são assim, né? E, cara, infelizmente é uma dificuldade. E eu acho que Deus, ele traz também essas questões, eu acho, não tenho certeza. Traz e precisa trazer. Isso. Né? E a gente vê lá em Atos, fala assim, todo momento, fala assim, iam acrescentando o número entre eles. Ou seja, a igreja crescia em meio ao caos. Né? Então o caos é para mostrar a glória de Deus, realmente. Sim. Né? Porque ele é a resposta para todo caos. Acho que essa é a questão. E falando sobre isso também, a gente estava conversando antes sobre o que as pessoas têm buscado nessa quarentena. Né? Qual é o objetivo principal? E aí a gente entendeu que o objetivo principal não está sendo o reino, mas está sendo a sobrevivência. Sim. Né? E aí o Cox até separou um negocinho aqui para
Eu queria meditar com os irmãos, eu já compartilhei um pouquinho com eles, lá em Lucas 4, quando Jesus foi levado à tentação pelo Espírito. Jesus também participou de uma quarentena. No deserto. No deserto, irmãos. Então ele também sofreu, passou fome, passou mal perrengue. Sem Netflix. Sem Netflix, sem internet, pra nem falar um oi pros discípulos. E aí, rapaziada, como tá aí? Como é que Jesus ficou 40 dias sem fazer uma maratona de série? Não é? Sem fazer uma série, sem nada. Então é bem parecido com isso que a gente tem sofrido hoje. Nós estamos numa quarentena com muito mais privilégio do que Jesus. Claro. E lá em Tiago 3,15 diz que a nossa forma de pensar é animal, terrena e demoníaca. Eu não vou falar de todas as tentações de Jesus, eu quero focar só na primeira. Que é exatamente um pensamento animal. E ela não é a primeira à toa, né? Não é a primeira à toa. Que eu acho que é o pensamento que a maioria está tendo hoje, pelo menos algumas, a maioria das pessoas. É o primeiro acho pensamento. que 99% está pensando nessa primeira tentação, que é uma tentação animal. Que ela acaba. O que acontece? É usar a força para satisfazer a fome. Colocar o poder a serviço da necessidade é um pensamento animal. Pensamento animal é viver em busca da sua satisfação primária, da sua necessidade. Se nós estamos pensando e vivendo apenas por nossas necessidades primárias, é muito nítido que estamos totalmente perdidos na nossa identidade e propósito. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos... E nem sabemos o que é isso, a nossa identidade e propósito. Aí eu fiquei pensando, hoje eu vejo que muita gente está refém das suas próprias necessidades. Ela acaba usando toda a sua força apenas pensando na sua sobrevivência. E isso é um pensamento animal. E nós temos que ser o quê? Isso que o Vini falou, pilares. Nós temos que ser o quê? Pacificadores em meio a todo esse caos. Aí vem uma pergunta. O que estamos querendo salvar no meio de tudo isso? Quem ou o que nós estamos querendo salvar? Será que estamos querendo salvar a vida no seu verdadeiro significado? Ou estamos querendo salvar aquilo que estava comprometendo o verdadeiro significado da vida? É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. E onde está essa vida? Que vida é essa? Lucas 2,14 diz que a vida está em ter paz no coração e boa vontade um com os outros. E isso foi aquilo que Deus prometeu. Agora é o momento em termos paz e boa disposição. E essa disposição precisa ficar quem? E o quê? Ou para quê ou para quem? Nós vamos sacrificar tudo isso pensando no animal, sacrificar a nossa vida, ou nós vamos sacrificar tudo isso pensando nos irmãos? Essa é a pergunta. Tenso, hein, meu filho? E esse é o X da questão. Assim, quando que o Cox falou, é a tentação que Satanás chega para Jesus e fala, se você é filho de Deus não passa necessidade. Não, para quê? Filho de Deus não passa fome, não tem dificuldade, não fica passa. sem pagar. Não fica. Filho de Deus não fica sem pagar aluguel, pagar boleto em dia. Então, se você é mesmo filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e supra a sua própria necessidade. Que é o que você falou. Pega o poder de Deus para si, para suprir a você mesmo. Para a sua vontade, né? Para fazer a sua vontade, para suprir a sua necessidade, para suprir a sua fome. Então, o que a gente está fazendo hoje? E é exatamente isso. Acho que você entrou no ponto assim, mais sensível. Tá todo mundo preocupado consigo. Tá todo mundo preocupado, como que eu vou fazer com as minhas contas, como que eu vou fazer com a minha casa, como que eu vou fazer... E eu não estou dizendo que essa preocupação não é legítima. Claro que todo mundo que tem casa e é chefe de família, é responsável, está preocupado. Só que o problema é que essa preocupação nossa, ela não é uma preocupação num sentido de provisão, é no sentido de ansiedade mesmo. Não é uma preocupação de quem está confiando em Deus, é uma preocupação de quem está desconfiando de Deus. Porque quando Jesus sai do deserto, quando termina a quarentena, o primeiro sermão de Jesus, a primeira fala dele, não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Sabe por quê? Não estejais ansiosos pelo que haveis de comer,
pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Olha para o lírio do campo. Ele não trabalha. E o Salomão não se vestiu como eles. Olha para os pássaros. Eles não plantam e não colhem. E não falta para eles o que comer e o que beber. Então o que Jesus está ensinando com tudo isso? Assim, olha o que eu passei agora. Eu passei um momento de provação e de ser privado das coisas também. Mas quando eu saí disso, eu não saí preocupado. Eu não saí ansioso. Porque em todo momento Deus está cuidando da gente. Então o problema é que a gente não está olhando para a provisão. A gente está deixando se influenciar pela ansiedade. Então a gente está ansioso e essa ansiedade tem travado a gente. A gente não consegue mais pensar em outra coisa senão isso. A gente não consegue mais exercer outra coisa senão isso. Então tudo que Deus tem pra gente está em segundo plano. Deus quer... Não, Deus, dá uma segurada porque eu preciso pagar o boleto. Dá uma segurada que eu preciso colocar e a gente vê muito nítido isso. Na prática, vai nos mercados. A galera pensa só em você. 18 sacos de arroz. O cara tem 18 sacos de arroz, mas ele não está preocupado com o irmão. Pô, o cara vai receber a semana que vem, deixa eu comprar 3, a semana que vem eu compro mais 3. Não, ele pensa só em si. E para refletir, como a gente tem pensado, aí os pais e para você mesmo que é solteiro, começa a pensar. Como você tem pensado ou tem influenciado alguém? Você tem falado, faz esse curso porque está ganhando bem? Porque isso não é um pensamento de Deus. Se você não estiver dentro da sua identidade, do seu propósito, você está fazendo igual Satanás fez com Jesus. Usa o seu poder para saciar a sua fome. Então como que a gente tem ensinado as pessoas, esse curso aqui está dando dinheiro, faz aí. É exatamente aquilo que Satanás fez. Isso não é o pensamento de Deus. É um pensamento demoníaco. Quando você quer usar de um privilégio, de um poder seu para ganhar. Ou da gente olhar para as pessoas e falar, irmão, vai procurar, vamos buscar junto, qual a identidade que você tem, qual é o propósito que Deus fez. Quando o cara fala, eu não vou trabalhar com TI. Deus me chamou para ser pedreiro. Aí sim, você achou o seu propósito. Então estuda aí sim tudo faz um sentido. E aí não importa se você ganha 20 mil ou se você ganha Você está no propósito de Deus. Você está feliz porque você está vivendo aquilo que Deus propôs para você viver. Sim. Porque o contentamento não está nessa proporção, né? Sim. A felicidade não está nessa proporção. Senão não ia ter milionário depressivo. É verdade. E a fala de Jesus é interessante porque ele fala assim, por que vocês estão preocupados? Ou seja, você está olhando para você. Olha para o lírio. Muda o olhar. Sim. Olha ao seu redor agora. Sai de você. Olha ao seu redor. Tá tudo seguindo um fluxo. E o fluxo não é você que está ditando. Né? É tipo Deus dando um esculacho lá em Jó. Que ele fala assim, onde é que você tava quando eu botei os tijolos ali? Entendeu? Tipo, mano, quem é você para meter o louco? Né? Basicamente é o que Deus fala, né? Tipo, trazendo para igual o vídeo do pastorzão lá. Né? E eu quero deixar algo aí. Eu sei que tem muito jovem. O que você tem feito, jovem, dentro da sua casa? Você tem acordado e feito as mesmas coisas que você fazia antes? Ou você tem, eu vou falar no mínimo, tem assumido uma responsabilidade que de vez em quando era da sua mãe, do seu pai, sei lá, lavar um quintal, ver uma louça suja? Começa aí, em pequenas coisas. Como você tem agido que você não está numa zona de risco do coronavírus? Será que você, seu pai ou sua avó ainda está indo no mercado para você? Ou você tem assumido essa responsabilidade por não estar numa zona de risco? Ou oferecer para outras pessoas. Oferecer para as outras pessoas. A gente tem visto na internet o pessoal colocando, estou à disposição. Então são pequenas coisas. A gente diz que não quer achar um barulho, né? Quer fazer um barulho. Não, começa em casa, começa pouco. Será que você acorda e deixa a cama desarrumada para sua mãe ainda? Ou você tem feito uma atitude diferente? Ó Deus falando aí. Segura aí, já manda pro seu filho aí, você tá assistindo. Marca ele, né? Marca o menino aí. Então vamos pros casados. Homem, como você tem feito dentro de casa? Será que você tem deixado toda a responsabilidade para sua mulher? Pra não perder o costume, né? A gente que é casado. A gente de novo? O cara acha que eu sou casado com ele. Nós que somos casados. Cara, outro dia na outra live, o cara falou que eu era casado com ele. Não ficou meio estranho, velho. Amor. Aí, homens, hoje a gente dá muito valor para a mulher. Isso quando a gente fala que a mulher é do lar, a gente acha que ela não faz nada. Nesse tempo a gente tem visto que ela trabalha muitas vezes muito mais do que eu. Que tô lá fora, para mim é fácil, eu saio, como no restaurante que eu quero.
E hoje, como será que você tem feito dentro da sua casa? E mulheres também. Por isso que eu vou passar um pano para vocês não. Como tem sido. A gente pode ver numa questão de violência. Eu estava vendo uma matéria que aumentou 435%. Violência doméstica. Aonde está Deus? A palavra diz que o mundo anseia com expectativa a galera se manifestar. Os nossos celulares, igreja, não deveria parar de tocar para a galera procurando ajuda. E o que será que tem acontecido? Muitas vezes alguém me liga e eu estou mais desanimado que o cara fala, mano, não sei o que está acontecendo não, nós vamos tudo é morrer. Desde a gente sem esse pilar, irmãos, Deus está no controle, Corona vai passar o rodo. Como a gente tem feito isso na prática mesmo? Será que a gente tem passado paz ou a gente tem passado mais o caos? Aí além do Corona entra a briga política, pronto, ela lascou tudo. Como a gente tem sido esse pilar e o pacificador, é a galera que passa a paz. Essa é a chave, como a gente tem sido. É aquilo que a gente falou, né? Essa quarentena ela só tem revelado o que já estava lá. Então o cara que ele estava predisposto, vamos dizer assim, a ter uma violência em casa, seja com a esposa, com os filhos, agora não tem saída mais. Lascou, o cara vai ver a mulher todo dia, os moleques correndo dentro de casa. Ele vai exercer aquilo, né? Então é aquilo que o Cox falou, ele falou assim, a gente está em crise, porque a gente está tentando manter esse caos dentro da nossa casa, a gente está tentando manter o elefante na sala, ou a gente está em crise porque a gente quer tirar, mas não sabe como. Sim. Né? Eu acho que é a primeira opção, que a gente está arrumando desculpa para deixar ali. Estira o sofá, antes a desculpa era a estrutura. Então eu tenho uma rotina que mantém o elefante ali, mas eu faço coisas para Deus, supostamente. Mas agora eu já não consigo mais fazer essas coisas. E agora eu tenho que conviver com o elefante aqui dentro da sala. E aí como é que eu convivo com ele? A ideia não é conviver. A ideia é tirar ele dali. E como eu tiro o elefante da sala? Quebra a parede, irmão. Essa é a pergunta do milhão. Né? Essa é a pergunta do milhão. Que é, inclusive, o tema do encontro hoje. Né? Sim. O que a gente pode fazer? Como que vai ser? E agora? Qual é a tua vocação? Essa é a pergunta. Você era o cara que tocava violão só? Você era esse cara? Lascou pra você. Que não vai ter onde você tocar violão. Ou você vai tocar violão em casa só para você ou para tua família. Acabou essa ideia que a gente tem de uma vocação de tarefa. Sim. Isso acabou. O que está acontecendo destruiu a nossa ideia pré-concebida de que a vocação é que Deus chamou a gente para fazer e não para ser. Porque nós passamos muito tempo fazendo aquilo que nós não somos. Né? A gente está fazendo algo que não representa. É um cumpridor de tarefas, não representa. Então, o que é uma vocação? Acho que o primeiro ponto para a gente discutir isso de maneira sensata é como que eu posso cumprir a minha vocação estando em quarentena? O primeiro ponto é definir o que é vocação. Porque se você é um cara que acha ainda que vocação é um negócio que você faz, é um trabalho que você faz para Deus, então você está equivocado, porque agora que a gente está de quarentena, todos os trabalhos estão paralisados. Só serviço essencial. E aquilo que você faz para Deus parece que não era tão essencial assim, porque também entrou na quarentena. O baterista, que não tem baterista. O cara que é baterista vai montar a bateria no apartamento. Como é que ele exerce o ministro? Não tem como. Sim. Então, e o baixista, o baixo é um instrumento de acompanhamento, o cara vai fazer o quê com o baixo sozinho? Não tem como. Então, é uma hora da gente refletir assim, o que a gente tinha na cabeça como vocação. Então, é engraçado assim, quando Deus chamou o Abraão, lá em Gênesis 12, ele chama o Abraão para responder a uma vocação. Sim. E ele diz assim, Abraão, vem e eu farei de você. Farei, né? Eu farei de você. Então, o que é a vocação? A vocação é aquilo que Deus está te transformando, é aquilo que Deus está te chamando para ser. E não uma tarefa que Ele está te dando. Ele não falou, Abraão, é o seguinte, vem comigo e faz assim, toma um script aqui, faz isso, aquilo, outro, e quando você fizer tudo isso, você está correspondendo. Então, ele falou, vem, e no final desse caminho, você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir qual é o teu nome, qual é a tua vida, qual é a tua chamada. É isso que você vai descobrir. Então tem uma passagem lá no Novo Testamento que é muito legal. Quando Jesus pergunta para os discípulos assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou?
Aí a galera começa a responder. Uns dizem que o senhor é o Jeremias, o Elias. Alguns estão falando até que é o João Batista, que acabou de morrer. Morreu e já voltou. Reencarnou. Reencarnou na hora, encadernou ali. Nem tombou. João Batista não tinha nem gelado ainda, mas estão dizendo que o senhor já é. E aí Jesus falou, beleza, essa é a opinião do pessoal. Ele torna mais próximo, íntimo, ele deixa mais pessoal, íntimo. E para vocês, quem eu sou? Aí o Pedro fala, bom, pra gente o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha. Aí Jesus fala assim, ô Pedro, esse negócio aí você não viu no livro. Ninguém te contou esse negócio. O Pai te revelou, o Pai colocou no teu coração. Senão você jamais saberia, porque isso é fruto de revelação. E aí Jesus olha para o Pedro e fala assim, e você é Pedro. Eu sempre questionei isso. Eu falo, por que Jesus olha para o Pedro e fala, você é Pedro? É a mesma coisa que eu olhar agora e falar, você é o Vini. Você é o Cox. Parabéns. Beleza, valeu Jesus, eu já sabia. Meu RG já disse. Eu já sabia. Inclusive é o nome que os meus pais me colocaram, mas obrigado, viu? O senhor ajudou bastante. Mas quando Jesus olha para o Pedro e fala assim, você é Pedro, é muito mais do que isso. Ele está dizendo o que o Pedro é. Sim. Entende? Então, naquela palavra, naquela simples palavra, ela é coberta de uma revelação de identidade. Então, ele está falando assim, o que o Pedro é. Então naquela concepção há uma revelação do seu nome em Deus, que é a sua identidade em Deus. E isso é muito mais do que exercer uma atividade. Isso é o que Deus quer fazer da gente. Então como que você consegue corresponder ao teu chamado, corresponder à tua vocação, mesmo estando em casa? Tendo consciência da sua identidade. A sua identidade não estava vinculado a um CNPJ de uma instituição ou a uma atividade que você exercia num domingo, num final de semana. A sua identidade, a sua vocação, ela está linkada a uma identidade em Deus. Então quando Deus olha para você e te chama pelo nome, não é só para diferenciar uma pessoa da outra. Então Deus não me chama de Rodrigo para diferenciar você que é Vinícius. Era mais fácil ele colocar 1, 2, 3, né? 1 ou 2. Era mais fácil fazer numeral. É muito mais fácil a gente entender isso que o Rodrigo está falando. Vamos dar um exemplo dentro da igreja. Quando alguém chega com um problema lá e fala assim, pô, eu preciso desabafar. Com quem que eu desabafo? Os caras vão falar, Rodrigo, procura o pastor. Quando alguém chega e fala, olha, eu tô com um problema com uma família, tá passando necessidade, você vai claramente pensar em alguém, que é essa vocação dessa pessoa. Ela tem esse nome. Procura o Vini, que é da ação social. Então, o Vini é esse cara. É exatamente isso que o Rodrigo está querendo dizer. É esse nome. Coisa você que é antes, reconhecido nisso. Uma coisa que antes eles tinham muito, por exemplo, Jesus ou Cristo. Ou Cristo. Né? E o João Batista, né? Acho que vinha sempre ligado ao nome da pessoa, aquilo que ela exercia, aquilo que ela era em essência. Hoje acho que a gente perdeu um pouco isso. Hoje é só um nome, né? Não vem lá Vinícius o músico, o Vinícius o aconselhador, Vinícius o pastor. Isso a gente tá falando das coisas boas, né? O ruim quando os irmãos falam, quem é o cara mais chato da igreja? Procura o fulano. Esse maluco é chato, velho. Fica longe daquele ali. Sabe aqueles caras? Nunca falaram, sabe o Cox? Mano, não anda com esse cara. Aí, irmão, aí ferrou. Má influência. Aí é dureza. É interessante esse versículo quando Jesus pergunta quem eles estão falando que é, porque a gente consegue perceber que quando a gente entende quem Jesus é, ele revela para nós quem nós somos. Então, acho que o principal objetivo não é você descobrir quem você é você descobrir quem Cristo é. Porque, naturalmente, ele vai te revelar quem você é. Você não consegue descobrir quem você é por você mesmo. A sua vida só faz sentido quando você entende quem Jesus é. Esse é o ponto, acho que, mais da hora que tem nessa conversa. E a vocação, irmão, o dom não é para você. É verdade. É sempre para os outros, é sempre para os irmãos. É quando a palavra fala, né, que a árvore gera fruto, mas não é para ela comer, é para alguém comer o fruto. Então você nunca vai comer o seu próprio fruto. Aquilo que você está gerando, aquilo que você está exercendo, nunca vai ser para te alimentar. Vai ser para alimentar outras pessoas. Né? Acho que essa é a questão aqui. Às vezes a gente está tentando gerar fruto para a gente. Que é Jesus falando assim, por que vocês estão ansiosos? Eu me amo. Por que meu fruto não está me alimentando? Porque não é para você. Não é para você. Olha ao seu redor, olha os lírios, olha ao seu redor. Não olha para você, porque o seu fruto não é para você. É isso que Jesus está tentando dizer. Né? A gente está preocupado com a gente.
Sim. Seja em questão financeira, mas seja em questão ministerial também. Ah, eu toco por quê? Porque eu me sinto bem fazendo isso. Não, cara. Eu acabo me satisfazendo, né? Você está se satisfazendo por quê? Porque tem um altar, tem as luzes ali. E na verdade a gente tem que servir de inspiração para os irmãos. Sim. Não para você. Uma satisfação interna. Tudo que a gente faz tem que inspirar alguém. Sim. A gente está muito linkado nessa questão sistemática assim, de atividade. No entanto, que quando eu publiquei o tema da live de hoje, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando: poxa, que legal que vocês vão falar sobre isso, porque eu quero muito saber o que eu tenho que fazer. Aí fica fácil, né? Manual. É um manual. Manual. Sim, mas eu digo isso assim, num sentido de reflexão mesmo. Sim. Porque a gente precisa, cara, precisa colocar na cabeça. Porque as pessoas estão esperando ainda a tarefa. Eu estou em casa agora, o que eu posso fazer de casa? O que eu posso fazer? Pastor, o que eu faço hoje? Então, o que você pode fazer? Bom, o que você pode fazer é entender quem você é. Você vai ser luz onde você estiver. Então, quando você entende o chamado, você exerce ele em qualquer lugar. Você não exerce ele só dentro de uma programação eclesiástica. É tudo em todos. É tudo em todos. É o Paulo olhando pro Timóteo e falando uma coisa que é tão difícil entender, embora seja tão simples o que ele está falando. Ele fala assim, exerce a tua vocação, exerce o teu chamado, prega a palavra em tempo e fora de tempo. E a gente agora está fora de tempo. Sim. Só que mesmo fora de tempo, a gente precisa exercer. Agora, você só vai exercer fora de tempo se você entender isso como uma identidade, não como uma atividade. Então, a gente está esperando voltar aos cultos para poder reiniciar o nosso chamado. Enquanto que, na verdade, o teu chamado era agora que era para ele estar aflorando. Porque agora você tem a oportunidade de ser luz para tua família, cara. Eu estava até conversando com a minha esposa. Hoje deveria ser mais fácil. Porque antes eu tinha que ser na minha casa, na minha empresa. Agora é só em casa, velho. Tinha que ser muito mais fácil. Sim. Não é onde em todos os lugares. Agora tem que ser. Aí eu tenho que pôr aquela capa de domingo na igreja. E do segunda de manhã eu já tenho emprego. Putz, meu, eu tenho que ser crente aqui também. Mano, o mais da hora de ser em casa é porque em casa você é 100% você. Bingo, exatamente. E esse é o conflito. É isso que está deixando as pessoas de cabelo em pé. Você tá vendo quem você é? Porque na igreja você é santo, perfeitinho. No trampo você também não pode meter o louco, senão você é mandado embora. Mas em casa é você, velho. É muito fácil você ser um personagem perto de pessoas que te encontram uma vez por semana. Verdade. E é muito difícil você ser um personagem perto de gente que te vê todo dia, cara. É difícil demais. Sabe por que a gente tem uma ideia na igreja assim de vamos evangelizar a África? Vamos evangelizar a Coreia. A Coreia é proibido pregar o evangelho lá. Vamos para a Coreia pregar o evangelho. Por que o pessoal tem isso na cabeça? Olha que incoerência. A igreja quer alcançar a África sem ter alcançado o vizinho. Ela quer alcançar a Ásia sem ter atravessado a rua. Então olha a incoerência. Mas sabe por quê? Porque o vizinho te conhece. Sabe quem você é? O vizinho sabe quem você é. O vizinho sabe que você é um mano, não vem falar de Deus pra mim, sai fora. O vizinho batendo sua esposa aí. Então, eu ouço as brigas na tua casa, cara. Você vem agora falar de Jesus aqui pra mim. Eu ouço quebra-pau, você xingando teu filho, espancando teu filho. Agora você vem aqui falar de Jesus com que moral? Agora, se você vai lá no africano, em outro continente, o cara vai falar, pô, chegou o homem de Deus, olha que beleza. Isso aflora o nosso ego. Não gera fluxo, porque não gera responsabilidade. Então é um trabalho pontual. Eu viajo para a África, faço trabalho missionário e volto para minha casa. Então não gera fluxo, não gera responsabilidade. Agora, se for no meu vizinho, gera responsabilidade. Porque agora a minha vida precisa ser um testemunho para ele. Então agora é o momento mais propício para todo mundo exercer a sua vocação. Porque não é você que sempre reclamou, o meu marido não quer ir para a igreja. Os meus filhos não querem saber de Deus. Cara, agora é a hora para você ser luz na tua casa. Para você ser luz. Para você ser sal. Agora é a hora do seu marido ser salvo, finalmente. É a hora da sua esposa ser salva, dos seus filhos serem salvos. Sabe por quê? Porque eles estão convivendo com a luz de Cristo em casa. Cara, não tem uma hora melhor na vida do que essa. Só que está acontecendo exatamente o contrário. Sim. E por que está acontecendo ao contrário? Porque a gente está torcendo para acabar tudo isso logo, para a gente voltar para a rotina da estrutura que ruiu. E já tira isso da cabeça, você não vai voltar para essa estrutura que ruiu, porque o mundo não vai ser mais o mesmo depois disso. Graças a Deus. Não vai ser, acabou. Aquilo, a forma como você pensava igreja, acabou, cara.
a forma como você enxergava a espiritualidade, acabou. Acabou. É uma oportunidade que Deus está dando para a gente se reconstruir, para a gente repensar a nossa espiritualidade, para a gente repensar a nossa comunhão, a nossa relação, repensar aquilo que realmente importa, que realmente tem sentido. A maneira convencional acabou. Game over. Chega. Estou até gastando meu inglês aqui. E até na hora de voltar, como que a gente vai pensar nessa volta? Quando nós voltarmos, nós vamos ainda continuar dependendo de uma estrutura para nos alimentar e de ordens, ou nós vamos assumir a nossa responsabilidade? Eu acho que a estrutura, ou quem está, né, cuidando dessa estrutura, né, então aqui a gente tem pessoas, por exemplo, eu cuido da liderança da juventude, vocês cuidam da liderança da igreja, né? Acho que parte também dessa liderança evitar que essa estrutura permaneça. Sim. Né? Porque se a gente voltar e continuar fazendo, ou guiando as pessoas para o mesmo lugar que a gente estava guiando, do mesmo jeito que a gente estava guiando, a gente vai cair na mesma situação. Vai demorar um mês, já está tudo igual. Vai estar tudo igual. Né? Mas a ideia é provocar as pessoas a fazer diferente. Não pode estar tudo igual. Eu falei, eu fico desesperado. Meu Deus! No domingo, durante a transmissão do nosso culto, eu falei uma coisa que na verdade não estava nem na minha programação, acabou sendo um insight de algo que há um tempo atrás eu tinha visto. Depois da peste bubônica, que matou mais de 200 milhões de pessoas no mundo, 1/3 da Europa, enfim, foi um caos mundial também, que demorou para ser controlado, até porque não tinha nem tecnologia avançada, medicina avançada para isso, recurso. Mas quando terminou a peste bubônica, quando acabou, as pessoas tinham tanta vontade de viver, elas davam graças a Deus que não morreram, porque agora elas queriam viver de verdade. Então, o que gerou a partir da peste bubônica? O renascimento. O renascimento, que é essa explosão de conhecimento de arte e cultura que teve no mundo, inspirou a reforma protestante. E a reforma protestante revolucionou a maneira como as pessoas pensavam a sociedade, como as pessoas pensavam a administração financeira, porque eles saíram de uma estrutura financeira feudal para entrar em uma outra estrutura financeira, mudou a forma como aquelas pessoas enxergavam fé e religiosidade, porque tudo estava em domínio da igreja. Agora cada pessoa tinha a condição de conseguir analisar, meditar, orar, falar com Deus sem ter um mediador, que era a igreja e o clero da igreja. Então a estrutura foi transformada. A partir do quê? A partir de uma epidemia. O mundo passou a se envolver de outra forma. Tudo mudou. Então, quem está esperando que o mundo volte do mesmo jeito que era quando tudo isso terminar, cara, tem um ditado que é bíblico que não está na Bíblia. Meu Deus. Tira o seu cavalinho da chuva. Devia estar no Provérbio de Salomão. Acrescentares de Salomão. Inventares de Salomão, capítulo 3. Tira o seu cavalinho da chuva, porque o mundo não vai ser mais como era antes. E se você achar que vai ser, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás, vai ficar totalmente para trás. A maneira de se relacionar vai ser outra. Nós percebemos que a nossa estrutura é falha, fraca e sensível. Só vai pisar nela de novo com os dois pés e se lançar sobre ela quem quiser ter outro tropeço como esse que nós tivemos. Bom, vamos iniciar o momento de encerrar a live. Nossa, e aí eu gostaria iniciar o encerramento. Iniciar o encerramento. E eu gostaria que cada um falasse, desse dicas para o pessoal, né? Tanto em relação a esses pensamentos, quanto dicas práticas, né? O que as pessoas podem fazer, ou como as pessoas devem enxergar toda essa situação para conseguir ser útil, entre aspas, dentro dessa situação que a gente está vivendo hoje, dentro dessa quarentena. Como eu exerço meu ministério estando em casa? A prática, praticamente eu já falei. Praticamente eu já falei, né? Para encerrar. Iniciar o encerramento, porque a prática, praticamente eu já falei. Eu já falei. Você fala com o coração mesmo. Né? Não, é um poeta. Aqui é já quieto. Então vai, para iniciar o encerramento. Eu vou falar um pouco do que eu tô pensando, no que eu tenho buscado, como eu tenho procurado mais ainda descobrir a minha identidade e meu propósito em Deus.
de buscar mesmo na palavra, buscar no Senhor mesmo. Se eu estou exercendo aquilo que Deus quer, eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Se não está fora, se você está sem identidade, procurando só algo para satisfazer a sua vontade, está errado. Então a gente tem que começar a procurar por aí. E pensar na volta, irmão. Pensar na volta. Essa volta de assumir responsabilidades, não precisar de ninguém pedir para você fazer nada. Que você assuma a sua responsabilidade, acaba aí de deixar a libertinagem para fora. Nós somos livres. Chega de alguém pondo um cabresto em você, te guiando. Você é livre em Deus, irmão. Procura nele o seu propósito, procura nele a sua identidade, a sua vocação. Com isso você vai conseguir discernir no espírito aquilo, o que vai refletir a sua vocação no outro. E é a minha busca, o que eu peço para os irmãos, isso aí. Intensificar a sua busca em Deus. Amém. E deixa eu endossar esse negócio aí. Sim, tenta criar uma educação devocional. Eu acho que isso é um ponto essencial. Tenta criar. Eu sei que a gente está em casa e aí já não tem mais segunda nem terça, não importa se é feriado. Hoje eu pensei que fosse domingo. Então, não importa mais se é domingo, se é feriado, todo dia está igual. Os dias são iguais. Como diz o Salomão, não há nada diferente debaixo do sol. De fato, nunca fez tanto sentido como hoje. Todo dia é domingo. Todo dia é domingo, né? Então a gente tem dificuldade de se organizar por isso. Sim. Então a gente se perde na rotina, acorda tarde, dorme mais tarde ainda, almoça 4 horas da tarde para jantar às 2 da manhã, cara, vira uma loucura. E com isso você perde bons hábitos. Então a minha dica para você conseguir corresponder à tua vocação, perceber a tua vocação, primeiro cria uma rotina devocional, cria uma educação devocional. Levanta da cama. Se você precisa, sei lá, vai fazer home office, se você vai fazer home office às 8, levanta às 7. Separa esse período e tenha um momento de devocional, de reflexão, de oração e tudo mais. E como segundo ponto é o seguinte, esteja atento à sua família e às pessoas. Por mais que a gente está isolado e não pode ter contato, graças a Deus a gente tem hoje à disposição tecnologia. Então se você tem amigos mais chegados, cara, conversa com eles. Manda mensagem, se for necessário, se for preciso, faz ligação de vídeo, chamada de vídeo, conversa com essas pessoas e permita nessa conversa que Deus use você para poder trazer para essas pessoas a paz e a tranquilidade que elas precisam. Então a gente consegue transmitir paz através de uma conversa, a gente consegue transmitir luz através de uma conversa. Então sintoniza com isso. Tenha uma rotina devocional e não se esqueça daquilo que você recebeu no devocional,